Bom dia Brasil, são 11 horas 40 minutos horário de Brasília, mais uma vez o nosso encontro semanal com o programa TV Síndico Condomínio e recebendo mais uma vez a nossa grata visita da nossa presidente, Dona Maria Deusuit, e do nosso advogado, assessor jurídico do Síndico Condomínio, Dr. Delcio Júnior. E vamos começar assim rapidamente. Nosso tema de hoje é um tema polêmico, é um tema que teve muita participação e com certeza terá sempre, que é sobre a NBR 16280. Dr. Delcio Erasmo Brito, ele pergunta aqui se é necessário pedir autorização para o síndico, mesmo se eu for executar apenas uma pintura. Essa questão é uma questão extremamente interessante. Por quê? Porque, infelizmente, ninguém nunca vai realizar apenas uma pintura. Quando ele for realizar a pintura, ele vai querer mover a caixa de tomada de força para um lugar, ele vai querer mudar uma porta, ele vai querer mudar algo mais que não só a pintura. Se for pura e simplesmente a pintura, em regra ele não precisará pedir autorização. Mas qualquer alteração na parte hidráulica, elétrica ou estrutural, mínima que seja, aí sim ele terá que pedir autorização. E o Samuel Ribeiro também pergunta se essa regra vale para quem já começou a reforma antes do dia 18 de abril de 2014. Dia 18 de abril foi quando foi lançada essa NBR? Ela foi publicada no dia 18 de abril e passou, então ela passou a vigorar nessa data. Daí o que nós temos que observar? Que efetivamente essa norma só veio compilar, ou seja, ela veio aglomerar uma série de outras normas e situações que já eram sedimentadas. Então, mesmo aquela pessoa que efetivamente iniciou a obra antes da vigência da nova norma 16280, ele terá sim que dar um relatório, apresentar projeto, tudo para o síndico. Por quê? Porque a NBR, ela visa não só fiscalizar, mas ela visa principalmente proteger a edificação e automaticamente proteger as pessoas que habitam na edificação. Pois, quando nós fazemos uma alteração, seja elétrica, hidráulica ou estrutural, nós poderemos estar comprometendo toda a estrutura do prédio. E esse prédio poderá, inclusive, vir a ruir por causa disso. Doutor Delcio, a Selma Reis ela faz uma pergunta aqui. Na verdade, essa pergunta já foi respondida até pelo senhor nos programas passados e até eu me lembro que essa pergunta também foi respondida pelo nosso convidado que esteve aqui na semana passada. Ela pergunta se é necessário pedir autorização para o síndico, mesmo se for trocar apenas o piso. Acho que tem muita gente querendo trocar piso do imóvel. O doutor Iberê, que é diretor do IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Perícias, ele sempre responde com muita propriedade essa questão. Nós vamos tentar responder também. No seguinte sentido, quando nós vamos trocar o piso, que é uma das partes mais pesadas da estrutura de acessório da edificação, seja da unidade autônoma, seja da parte coletiva do condomínio, por óbvio que nós precisamos levar o quê? Levar um plano de serviço e de trabalho, levar um projeto assinado por um responsável técnico, seja engenheiro, seja arquiteto, para efetivamente o condomínio verificar também via assistência de um engenheiro e de um arquiteto se a troca daquele piso não irá causar um impacto e não irá causar nenhum tipo de exaustão ou problemas estruturais na edificação. Por quê? Como sempre dizem os técnicos, a troca de um piso provavelmente não irá causar o problema na estrutura do prédio. Mas se um apartamento de 96 unidades, 90 forem trocar o piso, por óbvio, aquele cálculo estrutural não foi efetivamente calculado para suportar a troca de uma cerâmica por granito. Então nós teremos um excesso de peso e esse excesso de peso poderá causar situações, inclusive até o desmoronamento de uma edificação e a morte das pessoas que ali habitam. E lembrando que sempre se mora em um condomínio, tem que pensar no coletivo e não no individual. E o que o senhor abordou é muito válido. De repente, se todo mundo resolver trocar o piso no mesmo período, é um acúmulo de peso na edificação, não é isso, doutor? Sim, e o que nós lá do Síndico Condomínio estamos indicando? A nossa presidente, Dona Deusuit, ela é uma lutadora sempre nesse sentido, de que, senhores síndicos, não façam apenas laudos, perícias ou até vistorias quando alguém for fazer uma nova reforma. Senhor síndico, contrate imediatamente um especialista para verificar se as reformas já realizadas não estão causando problemas na edificação, sejam aparentes, sejam ocultos. E lembrando sempre, como o senhor disse, seu Valdir, que morar em condomínio é abrir mão da sua individualidade em proveito da coletividade. Quando eu vou morar em condomínio, eu tenho que saber que o coletivo
está em primeiro lugar. E a minha vontade individual tem que ser secundária. Ok, são 11 horas e 50 minutos, horário de Brasília. Lembrando que você pode fazer a participação neste programa também. Basta enviar sua dúvida aqui por linha direto. Diego, eu acho que nós temos um vídeo da linha direta, né? Vamos colocar no ar como é que o participante ele pode contribuir com o nosso programa. Para participar é muito fácil. Acesse www.toptvbrasil.com. Logo na página inicial, você vai encontrar o Linha Direta. Nele você coloca o seu nome e sua mensagem. Caso queira uma resposta por e-mail, digite no campo indicado. Participe e ajude a construir o seu canal de comunicação com o Sindicondomínio. Nós vamos ter agora uma resposta da nossa presidente, a participação da nossa presidente, ela respondendo ao Manuel Torquato. Presidente, ele pergunta, a nova norma serve também para as áreas comuns do condomínio, como reparos das quadras, churrasqueiras e salão de festas? Serve sim, porque o que ele pergunta, viu, Manuel, essa parte aí de recreação, de utilidade social, ela pertence ao condomínio. Ela está dentro do mesmo padrão de construção e deve ser respeitada, observada e também ser conduzida dentro das questões técnicas de construção. Ok, doutor Delzio, o Rubião Neto, ele pergunta aqui como o síndico pode agir. Eu acho que ele é síndico, inclusive. Como o síndico pode agir quando o morador seguir com a obra, mesmo sem apresentar a ART/RRT? Antes eu vou lhe perguntar, o que significa ART/RRT? É a anotação de responsabilidade técnica. A ART é feita no CREA, quando o engenheiro assina o plano de serviço ou o projeto. Anotação de responsabilidade técnica. Qual a finalidade desse documento? É para que efetivamente o órgão fiscalizador possa aferir se quem está sob a responsabilidade técnica daquela obra é alguém capacitado. Porque nós sabemos que só o engenheiro e o arquiteto é garantido o direito e a obrigação de realizar obras no sentido de projetar, fiscalizar e, inclusive, implementar algumas situações. Então, a ART é do CREA, a ARRT é do CAL, que é o Conselho dos Arquitetos, que houve uma cisão entre os dois órgãos. Conselho de Arquitetos e Urbanistas. Urbanistas, isso. Porque houve uma cisão. Antes nós tínhamos o CREA representando todos, tanto o arquiteto quanto o engenheiro. Hoje nós temos o CREA representando os engenheiros e o CAL representando os arquitetos e urbanistas. Então, esse documento é um documento extremamente importante, porque só podemos aferir a responsabilidade se houver um problema após a anotação técnica. Se um profissional, seja engenheiro, seja arquiteto, ele está como responsável da obra, ele está como projetista da obra, ele está como a pessoa que calculou a edificação, com a assinatura da ART e da ERT, caso esse prédio, caso essa obra, caso essa edificação venha a ter problema, qual é a primeira pessoa que vai responder por isso? Quem era o responsável técnico, seja engenheiro, seja arquiteto. Então você consegue responder, então, você respondeu o Rubião Neto. Como o síndico pode agir quando o morador seguir com a obra, mesmo sem apresentar esses documentos? Essa questão é a questão crescente da discussão hoje em dia. O síndico deve ou pode inibir que as pessoas façam a obra, caso não apresentem o plano de serviço com o responsável técnico? Pode sim. A NBR 16280 lhe dá o dever, o direito e a obrigação de, inclusive, impedir a entrada de trabalhadores e materiais na edificação, caso o proprietário da unidade individual não apresente de forma antecipada o plano de serviço com a RT ou a RRT. Por quê? O síndico, deverá aferir com a assistência de um outro técnico se aquele serviço a ser executado não irá causar problemas à edificação, a parte elétrica, a parte estrutural e a parte hidráulica do prédio ou do condomínio. Ok, nós vamos fazer um breve intervalo comercial, voltaremos no segundo bloco, também respondendo as suas dúvidas sobre a NBR 16280. Daqui a pouco voltamos, segue programa TV Sindicondomínio.
L'eau est un bien trop précieux pour être gaspillée. Depende também de você. Seguindo com o nosso programa TV Síndico Condomínios. Doutor Delcio, vamos responder agora a Francinalva Geraldi. Espero que eu tenha falado o seu nome correto. É necessário que o síndico tenha apoio de alguma empresa ou de um engenheiro para validar as ARTs recebidas? Na verdade, o síndico ele não vai validar a ART, né? Essa foi, na hora que eu li, eu tive dúvida nesse sentido. A NBR 16280, ela determina que o síndico verifique e autorize os planos de serviço e planos de trabalho e os projetos. Para isso, por óbvio, o síndico ele não tem capacidade técnica para aferir se efetivamente aquele serviço, aquela obra, aquela construção que será feita na edificação, seja na parte individual ou seja na parte comum, ela está dentro dos padrões legais. Porque ele, síndico, mesmo sendo formado em engenharia ou arquitetura, não deve exercer esta função. Deve sim contratar, seja mensalmente, seja pontualmente, um arquiteto ou um engenheiro para dar assistência ao condomínio. Porque, efetivamente, o síndico tem que lembrar que o síndico é nada mais, nada menos que o representante legal. Ele não é o condomínio. E o condomínio, sim, deve ter um engenheiro ou arquiteto para verificar se todo o plano de trabalho ou serviço, à luz da norma 16280, está contendo todas as peculiaridades necessárias para a autorização. O síndico que assumir a responsabilidade de dar anuência, ou seja, autorizar a obra, sem que tenha um assistente, engenheiro ou arquiteto, para lhe dar esse respaldo, ele estará assumindo uma responsabilidade que não é necessária. Ele poderá responder criminalmente e poderá responder civilmente. Por que criminalmente? No caso de um desabamento, o síndico que autorizou uma obra, ele poderá ser solidariamente responsável por crime de desabamento, possivelmente crime de lesões corporais, possivelmente crime de homicídio e também, de forma concomitante, ações cíveis de reparação de danos materiais e morais. Então, senhor síndico, não assuma uma obrigação que o senhor tem como meio e não como fim. Em outras palavras, o senhor deve chamar um arquiteto ou um engenheiro para prestar serviço para o condomínio, a fim de que eles, sim, os profissionais habilitados, possam efetivamente aferir se os planos de serviço, planos de trabalho e projetos estão dentro das normalidades previstas em lei. Mas veja bem, uma dúvida. Carece de validação esses documentos? Ou seja, a partir de quando eu pego esse documento no CREA, carece de eu validar como meu síndico ou como morador do prédio? Validar, não. Quem tem a obrigação de validar o documento são as prefeituras municipais e as administrações, no caso do Distrito Federal, e as administrações regionais. Porque eles, sim, que são obrigados a expedir documentos de licença de construção, e não nós, condomínios, e não o CREA nem o CAL. Por quê? O CAL e o CREA ele é um órgão fiscalizador da profissão do arquiteto e do engenheiro, e não da construção. Fiscalizam então, a profissão. O fiscalizador da construção em si, ele é quem? Ele é o poder público, seja o município, no caso de cidades normais, estados normais, e seja a administração local, regional, no caso do Distrito Federal. Ok. Vamos agora à participação da nossa presidente, respondendo a Soraya Mendes. Quem irá fiscalizar se o síndico realmente está cobrando as ARTs dos moradores que estão reformando as suas unidades? Quem cobra e quem fiscaliza isso, presidente? Soraya, quem deve fiscalizar é o Conselho Fiscal. Porque ele é o órgão fiscalizador do trabalho do síndico no condomínio, né, das prestações de conta e tudo. Se esse condomínio não existe um conselho de obra aprovado em Assembleia Geral,
pelos moradores, então todo outro tipo de fiscalização cabe ao Conselho Fiscal. E no caso do Conselho Fiscal não tomar essa atitude, qualquer condômino pode sim solicitar ao síndico esses documentos. Ele tem esse direito, o condômino, Tem, né? o condômino tem esse direito. O condômino, claro, aquele que está em dia com as contribuições do condomínio, porque ele é um cidadão que trabalha direito, né, paga suas contribuições, adquiriu o seu direito e o dever de fazer cobrança ali dentro. Ok, doutor Delcio, vamos responder agora ao Luiz Grácia ou Gracia. Desculpe a pronúncia. Qual a diferença? Inclusive é uma pergunta que até eu iria fazer também. Qual a diferença entre laudo ART e RRT? Como foi dito, na verdade, não é lá. O laudo é um documento expedido pelo profissional habilitado da engenharia ou da arquitetura. O ART é quando este laudo ele é registrado no CREA. O ARR é quando este laudo, esta vistoria ou esta perícia é registrada no CAL. Então, só quem pode fazer o registro no CAL são os arquitetos e urbanísticos. E só quem pode fazer registro no CREAS são os engenheiros. Então, a diferença é, o ART e o RRT são siglas utilizadas para o registro do laudo. São órgãos diferentes, com nomenclaturas diferentes mas com um documento com o mesmo fim, vamos colocar assim. Com a mesma finalidade. Qual é a finalidade? A vistoria, a constatação se efetivamente aquela edificação tem alguma patologia ou não, se aquele plano de serviço de uma obra futura, de uma reforma futura, ela contempla todos os requisitos que a norma assim exige, para evitar o quê? Uma fadiga estrutural. O que é uma fadiga estrutural? É que um prédio venha ruir, venha cair por causa de uma obra executada com má qualidade ou fora das normas exigidas pela ABNT. O Silvar Mendes, ele pergunta, e quando é o próprio síndico que está fazendo a obra dentro do seu apartamento e derrubando paredes e tirando vigas? Essa questão, Valdir, é uma questão muito preocupante hoje em dia, porque nós sabemos que grande parte dos síndicos são pessoas esclarecidas, pessoas honestas, pessoas comprometidas com a segurança da edificação. Porém, como em toda classe social, como em toda profissão, em toda função, nós temos pessoas que não se adequam bem àquelas normalidades e fogem dos parâmetros normais e querem se beneficiar de um status que estão ocupando, como no caso, os maus síndicos podem querer fazer. Como a dona Zuite disse, o que nós temos? Nós temos o Conselho Fiscal, que pode ser o fiscalizador das contas e das atitudes do síndico. Mas também podemos e devemos fazer o quê? Criar em assembleia um regulamento de obras, onde nós teremos de forma constante um conselho, uma comissão de obras. E antes de chegar ao síndico, essa comissão de obras deveria ser o verificador, o validador de toda obra para ser realizada nas áreas comuns do condomínio. Porque nas áreas individuais é o próprio síndico que vai verificar. Mas quando for nas áreas comuns do condomínio, ou quando for uma obra na própria unidade do síndico, deveria o condomínio, via a Assembleia Geral dos Condôminos, ter elegido efetivamente um conselho ou uma comissão de obras, para que este órgão possa, da mesma forma que o síndico tem a obrigação, para que esse órgão possa verificar e validar aquela atitude. E isso é previsto na lei. O artigo 1348 do Código Civil, no seu parágrafo 1º e 2º, nos seus parágrafos 1º e 2º, claramente diz que a Assembleia pode outorgar parte dos poderes do síndico a terceiros. Então, pode sim a Assembleia dos Condôminos determinar claramente que quando a obra for realizada na área comum do condomínio, ou quando a obra for realizada na própria unidade do síndico, do subsíndico, do conselho, alguma situação que comprometa a administração do condomínio, nós teríamos à parte um órgão de fiscalização de obras. Ok, respondendo agora ao Costa Rodrigues. Para instalar ar-condicionado, rede de proteção ou banheira, precisa de RT? Necessita de RT. Até uma rede de proteção na varanda? Por que uma rede de proteção na varanda é uma coisa tão simples, é uma coisa tão do dia a dia? Por que precisa? Senhor ouvinte, quando vamos instalar uma rede de proteção na parte externa, a primeira coisa que o instalador faz é furar a fachada do prédio. Ele vai furar o revestimento externo.
E esse furo do revestimento interno, ele vai propiciar, na época das chuvas, a infiltração de água. E essa infiltração, ela pode chegar ao ponto de comprometer toda a parte metálica de uma varanda, toda a parte metálica de uma laje. E pode chegar ao ponto de comprometer a fachada inteira do prédio. Aqui em Brasília nós temos casos que a fachada veio abaixo, ou seja, as pastilhas de cerâmica deslocavam em blocos e caíam em cima de carros, até colocando em risco os transeuntes, aquelas pessoas que moram no condomínio ou passam lá por perto. Por quê? Porque um simples furo de instalação de rede pode sim causar um prejuízo imensurável à edificação. Agora, em relação à banheira, em relação ao ar-condicionado, mais ainda. A banheira nós temos dois grandes problemas, até três, mas os dois maiores são, primeiro, parte elétrica. Será que aquele condomínio ele tem em seu quadro de potência a previsão de instalação de banheira que demanda um motor de grande potência para movimentar aquela água? Será que aquela laje foi calculada para suportar 1.000 litros, 2.000 litros ou 3.000 litros de água num grande espaço? Porque a laje ela é calculada para suportar em metros quadrados um determinado peso. Ultrapassou aquilo, aquela laje pode chegar a ruir e, como eu até fazia uma brincadeira, naqueles antigos desenhos do Pica-Pau, quando nós víamos a banheira caindo de um andar para o outro. Sim. Isso pode chegar a acontecer. Mas por quê? Porque às vezes tem um peso excessivo naquele momento. Entram 5 pessoas no banheiro com 3.000 litros de água, é um peso excessivo. Isso pode causar uma fadiga na laje. E o ar-condicionado, nós podemos ter dois problemas também. Seja de peso, porque esses aparelhos podem ser instalados tanto nas janelas, que são os mais antigos, quanto os novos podem ser instalados na parede, mas tem previsão de, às vezes, 100 aparelhos de ar-condicionado, 50 aparelhos de ar-condicionado, será que não vai causar um peso excessivo? Só um técnico da engenharia ou da arquitetura que pode responder. E mais, o prédio está preparado na sua estrutura elétrica para suportar essa carga de potência que esses aparelhos irão demandar? Então, efetivamente, nós temos que ter um plano de trabalho e tem que ter um RT para dizer tudo isso para o síndico e para o resto dos condôminos. Acho que com essa resposta eu respondeu também a pergunta da Soraya Ribeiro, pergunta aqui, para reformas na parte elétrica, precisa de RT? Na verdade, tudo vai precisar. Necessita, não só precisa não. Porque nós podemos estar colocando em risco a edificação com incêndio. Claro. Eu coloco um aparelho de ar-condicionado, eu tenho um disjuntor fraco, eu tenho um fio que é a dimensão menor que deveria ser. Ele vai entrar em curto, vai propiciar incêndio. E propiciando incêndio, nós podemos ter caso igual aconteceu em São Paulo esse final de semana, onde uma favela inteira foi incendiada. É claro, nós estamos falando em edificação, mas um prédio inteiro pode ruir por causa de um incêndio e por causa de um desmoronamento. É importante realmente que o internauta, que o telespectador tenha bastante atenção nessa NBR, que essa particularidade, ou seja, tudo realmente precisa ser documentado, precisa ser previamente visto, né? Nós estamos chegando ao final das nossas transmissões, do nosso programa. Vamos agora com as considerações finais da nossa presidente. Esse debate aqui é bastante interessante, as explicações. Esperamos que os síndicos, os condôminos, tomem a iniciativa de aplicar a norma. Muita gente diz, mas a norma não é obrigatória. Essa norma é um conjunto de outras normas e, como tal, se refere à construção civil, elétrica, hidráulica, e isso é importante que seja seguida. Na prática, ela se torna obrigatória, sim. Também chamamos atenção para um curso que o CREA lançou aqui no programa passado sobre esta norma. Estamos esperando os síndicos a se inscreverem, retirar o boleto até o dia 10 de setembro, para poder dar iniciativa à preparação do curso. Agradecemos, então, a todos que nos ouviram nesse momento. As suas considerações finais, doutor Delcio? Valdir, nas minhas considerações finais, eu vou responder a pergunta da Norma Maria, que nós articulamos essa pergunta, e é uma pergunta de extrema importância, porque essa discussão nas redes sociais é o que mais tem. Sim, a norma não é lei. Eu preciso cumpri-la? Essa é a pergunta da senhora Norma Maria. Senhora Norma, não só a senhora, como todos nós, necessitamos de cumprir. É óbvio que a norma não é lei, porque ela foi editada
pela uma instituição privada chamada ABNT. Porém, os tribunais, ou seja, a jurisprudência do Brasil, já pacificou que, apesar da norma não ser lei, a inobservância da mesma acarreta a aplicação de todas as leis, sejam criminais, sejam cíveis. Então, quando o senhor síndico, quando o senhor morador, ele efetivamente não cumprir e não observar o que dispõe a norma 16.280, ele poderá responder criminalmente e poderá responder civilmente. Senhor síndico, vamos tomar cuidado. Vamos lembrar que a única pessoa que foi presa naquele desmoronamento do Rio de Janeiro foi o síndico. Ninguém mais foi preso. O empresário não foi preso, o engenheiro não foi preso ainda, mas efetivamente o senhor síndico foi preso porque ele não observou o que determinavam as normas anteriores a essa, que eram mais genéricas. Essa é mais específica. Nós podemos ter, como eu disse, inclusive uma ação civil, porque se o meu apartamento, se o apartamento do meu vizinho vier a sofrer com uma obra que o condomínio fez, vier a sofrer com uma obra que o meu vizinho fez, e era obrigação do síndico, juntamente com o seu corpo técnico, analisar se aquela obra na área comum ou na área individual iria ou não causar um problema em outro apartamento, iria ou não causar um problema na área comum, e esse síndico deixou de observar, ele pode ser responsabilizado solidariamente. Por quê? Porque ele concorreu para o evento danoso. E quem concorre para o evento danoso, ele pode responder por danos materiais e pode responder por danos morais. E lembrando também, ele pode chegar a ser preso, processado e levado a uma detenção, dependendo o grau de consequência de um desmoronamento. Então, senhor síndico, senhores moradores, a norma, apesar de não ser lei, as consequências da sua não observância é a aplicação das leis. E nós sabemos que algumas pessoas gostam de falar, no Brasil as leis não pegam, mas essa norma já pegou e temos que cumpri-la. Ok, obrigado, doutor Delcio. E este apresentador pede desculpas aí pela pergunta da Norma Maria, obrigado pela observação. Realmente a gente passou batido, é a idade. Eu gostaria muito de agradecer a presença do doutor Delcio Júnior, advogado, assessor jurídico do Síndico Condomínios DF, da nossa presidente Maria Deusuíte, e lembrando que quem fez as perguntas e não foram respondidas durante esse período, nós as responderemos no próximo programa, também falando um pouquinho desse tema dessa NBR 16.280 e também sobre o tema responsabilidade civil e criminal sobre os administradores e prestadores de serviços ao condomínio. É um tema bastante interessante, você pode começar a enviar suas perguntas aqui para o e-mail da Top TV. Semana que vem teremos esse encontro marcado às 11h30 com os dirigentes aqui do Síndico Condomínio, que irão responder as perguntas. Tenham todos uma ótima semana, uma semana abençoada. Nosso encontro, próxima semana. Segue TV Top Brasil.